Então, gente, vamos fazer aqui mais um vídeo do Transformação em Pauta. E eu estou aqui tendo uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande de estar conversando aqui com um amigo meu, o professor Wilson Conciani. Foi reitor de implantação durante muitos anos do Instituto Federal de Brasília, né? Ele pegou o Instituto quase do zero, implantou mais de 10 campos no Instituto Federal de Brasília. Além disso, foi professor no Instituto Federal do Mato Grosso, um grande engenheiro, né? Fez projetos para várias obras nesse país, conhece muito da educação profissional, e nós vamos falar muito sobre ponto de transformação. E a gente quer explorar, o professor Wilson Conciani também, nessa visão maior do mundo, né? O professor Wilson Conciani, eu estava conversando aqui com ele, ele foi diretor de uma grande organização de educação profissional mundial, representando a rede de institutos federais do Brasil, conhece a África, conhece o Sudão, conhece o Benin, conhece a Oceania, os sistemas da Austrália, os sistemas da Nova Zelândia, a Europa, né, os grandes sistemas de educação profissional, Alemanha, Finlândia, França, a Espanha, e aqui na América do Norte também, e na América do Sul, praticamente todos os sistemas que a gente tem. Então a gente vai conversar com o professor Wilson Conciani, inicialmente, sobre o ponto de transformação. E eu estava falando para ele aqui que o nosso debate do ponto de transformação é no sentido que o mundo mudou bastante. E o ponto de transformação é aquele momento que a gente está fora da nossa zona de conforto, e a partir daí a gente reprojeta a nossa vida, a gente precisa se conectar com os nossos sonhos e precisa ser operativo no sentido de caminhar numa nova trajetória. Isso normalmente ocorre nas crises ou nas grandes mudanças de vida. A pessoa se aposenta, a pessoa tem uma perda de emprego, a pessoa tem uma desilusão, a pessoa tem uma crise, ela sai normalmente da zona de conforto, e alguns não conseguem superar direito e outros conseguem superar e depois relatam que acharam, a partir dessa crise, ela terminou sendo uma bênção, que acharam um novo caminho. Nós defendemos aqui no mundo de hoje, onde essa zona de conforto muda, e eu vou dar um exemplo aqui, a existência do Uber, ela mudou a zona de conforto de muitos profissionais de táxi no Brasil e no mundo. Então isso ocorre continuamente, porque o conhecimento ele está mudando muito rapidamente. Então a gente defende que a educação ela deve tratar dessas questões. E o Brasil já tem desenvolvido um pouco isso. Nossa legislação agora já coloca a disciplina Projeto de Vida no ensino médio. Você já tem, se você digita aí na Amazon, você já tem livros de Projeto de Vida para o ensino fundamental, mas nós também temos a educação ao longo da vida, né? Ao longo da vida a gente pode estar querendo fazer transformações na nossa vida. Então a gente defende que isso se faça pela educação. Então eu queria escutar um pouco aqui o professor Wilson Conciani com relação a essa visão de ponto de transformação e com relação à sua experiência na educação como professor, como gestor, o que ele acha de tudo isso. Olha, é uma alegria estar aqui com você, porque vindo da sua experiência, vindo de toda essa bagagem que você traz e dessa proposta de mudança que você está lendo no mundo todo, essa conversa faz com que a gente evolua, essa conversa faz com que a gente saia daquela tranquilidade, né? Tá tudo certo, mar calmo, de repente assim, mas e se der uma ventania? E é isso que você vem trazer para a gente, essa possibilidade de ventanias e de aproveitar esse vento para ir para um mar novo, para ir para uma situação nova. Isso é muito interessante, eu queria agradecer você por essa oportunidade, por essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Nós participamos da criação dos institutos federais, né? Então, me fala uma coisa, Conciani, como que é a tua visão com relação ao Instituto Federal e a sua inserção no arranjo local de desenvolvimento, e como ele deve formar pessoas para fazer a transformação no seu território? Interessante, Alex, porque antes das escolas a gente vinha e dizia assim, vamos botar um curso aqui que esse curso dá certo. E aí a gente punha o curso,
E o curso ficava 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e estava ali o curso. Na criação dos institutos, vamos procurar conversar com as pessoas do mundo do trabalho, vamos conversar com os arranjos produtivos. E aí esse negócio causou incômodo, que o pessoal dizia coisa que a gente não queria ouvir. Né? E agora? Pô, a gente não queria isso, a gente queria aquilo outro, a gente foi inventado de conversar com os caras, agora a gente vai ter que mudar. Isso exigiu da gente uma mudança, sair daquele lugar tranquilo, que a gente dizia, o curso vai ser assim, vai durar 20 anos, 30 anos, a gente vai contratar professor, vai dar tudo certo. De repente, essa conversa com os arranjos produtivos e essa mudança tão rápida que o mundo do trabalho tem, nos colocou numa situação de mudança. A gente tem que mudar o pensamento, a gente tem que mudar as estratégias e os institutos conseguiram fazer isso. Eles deram conta, eles sentaram, conversaram com essas pessoas e começaram a se revisar, a se reprogramar. Para além dessa reprogramação que cada um fez dentro do seu instituto, a gente teve uma situação interessante. Os professores mais antigos que vinham das escolas técnicas, dos Cefetes, convivendo com professores jovens, saídos das academias, alguns outros que vinham do mundo do trabalho, que diziam assim, olha, eu quero ter uma experiência de educação. E isso botou um confronto grande para a gente, mais um desafio. Como é que a gente vai entrar? Muito interessante como essa conversa, como essa desinstalação dos dois grupos, um que estava muito acostumado a dar aula, outro que estava muito acostumado com o mundo do trabalho, que inicialmente gerou um choque grande, nos permitiu estudar juntos, nos permitiu olhar e reconstruir as nossas coisas, reconstruir as nossas visões. Essa reconstrução permite que agora os institutos federais vejam nessa evolução tão rápida do mundo do trabalho, nessas transformações, oportunidade para servir melhor a sociedade. E aí você começa a construir projetos com estudantes, não mais só ali preso à escola, mas você começa a sair. Né? Nós temos um projeto aqui no Instituto Federal de Brasília que enfrenta um problema concreto do Brasil. O Brasil tem um contingente de obras já com mais de 40, 50 anos muito grande, e obras até mais antigas que recebiam manutenção trivial. Vamos lá, vamos pintar, vamos trocar a lâmpada. De repente essas obras estão agora precisando de uma mudança profunda, mas qual mudança é essa? Então nós estamos num grupo de professores, com um grupo de estudantes que se motivou para fazer isso, e a gente começou a estudar esses prédios, vai, visita, faz uma inspeção, uma técnica de inspeção prevista na norma não se adequa a essa realidade. Vamos fazer aqui um novo método, já tentar escrevendo o método. Os alunos que participam desse projeto dizem, puxa, mas nesse negócio aqui tem uma oportunidade de negócio. Eu poderia sair do meu trabalho, agora que esse meu trabalho agora não é exatamente o que eu queria. Eu estou tendo que estudar muito, mas eu estou enxergando que aqui tem uma oportunidade de negócio. Então os alunos estão organizando as suas vidas para mudarem de atividade profissional. Para uma atividade não só mais rentável, como também mais prazerosa. Eles enxergaram que existe um nicho de mercado muito grande. Se eles ficassem lá dentro da escola, fazendo as disciplinas, as provinhas, as aulinhas, eles nunca iam ter essa oportunidade, mas eles tiveram. Então a gente tem esses projetos que a escola faz para encontrar com as demandas da sociedade, eles nos colocam numa situação difícil, porque a gente vai fazer alguma coisa que não foi feita, que a gente não sabe como fazer, mas que ao mesmo tempo nos desafia. É um desafio, vou ter que estudar, eu vou ter que pensar, eu vou ter que testar, talvez eu erre em alguma coisa. Com certeza a gente vai se reconstruindo e se repreparando. Da minha formação inicial lá de professor de educação profissional, de engenheiro civil, de especialista em geotecnia, agora eu estou mexendo com o prédio todo. Bom, isso exigiu que eu voltasse a estudar estrutura, que eu voltasse a estudar construção civil. As novas técnicas, os caras já não usam mais as tintas que usavam no século XIX, no século XX. Eu preciso olhar para essas tintas, como é que elas se comportam, para saber se elas vão ser substituídas ou não. Enfim, tem uma mudança grande na tecnologia, tem uma mudança grande no produto que os institutos ofertam para a sociedade e, sobretudo, tem uma mudança grande na vida dos estudantes que enxergam a possibilidade de mudarem. Essa mudança, Lécio, ela é fundamental nesse momento que a gente está vivendo agora. As pessoas falam de internet das coisas, indústria 4.0, mas o que é isso de verdade? É você estar pronto para as novas transformações. E as novas transformações a gente não sabe quais são. É preciso saber ainda, é preciso se preparar para isso. Aquele estudo fragmentado, né, em que o mundo se dividiu após a Revolução Industrial nas disciplinas, né?
E eu fiz técnico em eletrotécnica na década de 80, lá na Paraíba. E eu tive amigos, né, que eu já reencontrei e eles estão aposentados, né? Eles trabalharam, eles se formaram em técnico em eletrotécnica e trabalharam a vida toda na mesma empresa, cumprindo a mesma função, né, numa companhia de energia elétrica, cumprindo a mesma função e se aposentaram, né? Hoje é muito difícil acontecer isso, né? Porque mesmo na mesma empresa, a realidade está mudando rapidamente. Então, aquela fragmentação que permitia que aquela pessoa, sem ter a visão integral e sem ter a visão do todo, né, ela fizesse o exercício da sua profissão, isso está mudando, né? Então, quando a gente fala em sair da zona de conforto, esse exemplo que você citou aí do projeto, né, onde você entra num projeto para resolver um problema real, né, no caso aqui de Brasília, a solução ela precisa ter a visão integral, a visão do todo. Então, todas as disciplinas, né, então, tanto as disciplinas de humanas como as disciplinas técnicas, elas têm que se relacionar, né, para que se busque a melhor solução. Então, esse aprender a aprender, né, ele leva à desfragmentação. Então, é preciso desfragmentar, é preciso integrar, né? E os institutos federais, eles têm uma palavra, né, um nome, que eu acho muito interessante e muito aderente, né, que é o nome de projeto integrador. Às vezes o professor novo do Instituto Federal fala assim, de onde que vem esse nome, projeto integrador, para que serve um projeto integrador dentro de um curso? É para isso. Porque a realidade ela muda muito e esse projeto integrador é quando você sai, então isso deve ser uma característica ideal de um projeto integrador, é quando você sai da sua zona de conforto para uma solução real, que ela não se resolve com o fragmento de uma disciplina. Então é preciso ter aquelas palavrinhas, né? Interdisciplinaridade, contextualização, né? E aquelas outras palavrinhas, a entrega, né? A entrega do produto, o tempo, a gestão do processo, né? Porque todas as disciplinas estão ligadas. Então isso é muito interessante. Vamos aproveitar aqui a experiência do nosso professor, do nosso reitor, comparar isso com outros países, né? Porque você tem uma experiência de conhecer, está ocorrendo na África, na Oceania, na Europa, aqui na América. Como que é isso? Alex, a transformação está acontecendo em todos os países. Todo mundo está se deparando com uma nova situação e buscando um novo paradigma. Este ano, nós teremos o Fórum Mundial, o Congresso Mundial da Federação Mundial de Colleges e Institutos, a WFCP. E nesse congresso nós escolhemos um tema, Excelência para Todos. Mas por que você escolheu Excelência para Todos? Não, porque a gente percebeu que é preciso evoluir, mas evoluir por igual. Quando a gente falava do projeto integrador, a gente falava de integrar. Integrar o quê? Eu tenho especialista em pintura, eu tenho especialista em estrutura. Se eu ficar sentadinho aqui, eu não dou conta de fazer isso. Lá fora, nos outros países também enxergaram. Quando a gente tinha na Alemanha, né, o berço dos especialistas, na Inglaterra, os caras que faziam tudo certinho, como uma linha de produção, eles também estão mudando. Estão mudando porque eles perceberam que o novo mundo, o mundo da tecnologia, ele é muito volátil e ele exige, primeiro, que eu seja capaz de me integrar com os outros. Segundo, que eu esteja aberto para esses novos conhecimentos. E os programas estão mudando. Eu estive no Canadá há alguns meses atrás, visitando um college e eles estavam me contando uma experiência de EJA, um curso na verdade, ProEJA, que não estava dando certo, não funcionava. O pessoal não estava frequentando, estava desistindo. Dos 40 alunos que iniciaram a turma, estavam lá com 15 ou 16, uma coisa assim, e desesperou, né? Bateu o desespero. Nós estamos errando tudo, está tudo errado. E os professores sentaram para conversar com os alunos num momento de jogo limpo, jogo aberto. Eu disse, olha, não dá, a gente trabalha o dia inteiro. Esse dia que a gente vem para cá, a gente está deixando de ganhar dinheiro que vai fazer falta na nossa casa. A gente chega aqui, não tem comida.
A gente chega aqui e tem que escutar essa aula o tempo todo. Dá sono, a gente não aguenta. E aí, nessa conversa tudo, por um acaso, um dos estudantes disse assim, olha, se os colegas toparem, nós vamos organizar a cantina e a gente vai fazer funcionar aqui para ter comida. O coordenador do curso que estava junto disse assim, vamos, topou. Vamos. Opa! Isso foi no Canadá? Isso foi no Canadá. Eu disse, opa, temos aqui um projeto integrador. E esse projeto integrador pôs a cantina para funcionar. Só que agora não tinha mais aula. Como assim? Não, todas as discussões, todas as reuniões, eles saíram daquela aula que eles estavam preparados e os professores passaram a montar um outro plano de curso. Os professores quase ficaram doidos, né? Deu um nó na cabeça de todo mundo, porque eles tiveram que sair daquela tranquilidade que eles estavam, com a aulinha preparada, com todo o programa, e passar a fazer tudo em função da cantina. Então, como é que vai ser a previsão de compra de material? Qual vai ser a logística de fornecimento? Quem que vai cuidar disso? Quem que vai cuidar daquilo? Quanto é que vai dividir? Mas você tem cantina, então agora vai ter imposto. Como é que cria empresa? Como resultado disso, a cantina funciona normalmente, não houve mais nenhuma desistência, não houve evasão, o curso, acabou a evasão. Os alunos saíram de lá com o seu certificado de nível médio e com o seu certificado, acho que o termo que eles dão lá é de empreendedores. O curso deles era curso de venda, parece que eles conseguiram uma mudança lá, saíram com o certificado de empreendedores. A escola mudou o sistema dela, a escola a partir daquela experiência se reviu. Eles se sentaram, rediscutiram, o Canadá é um outro mundo, eles tiveram a oportunidade de fechar a escola por 2 meses para todos os professores rediscutirem os cursos, reconversarem, repensarem. Essa mudança, essa disponibilidade, essa abertura permitiu a transformação daquela escola, permitiu a transformação daquela comunidade e sobretudo daquelas pessoas, porque todos eles saíram lá verdadeiramente empreendedores. A matemática passou a fazer sentido para eles. O inglês passou a fazer sentido, porque eles tinham que preencher os documentos, os relatórios, a logística, que eles nunca tinham ouvido falar, agora faz parte do cotidiano deles. Organizaram a empresa, passaram por aquela burocracia, a gente pensa que só aqui no Brasil que tem, mas lá também tem burocracia, e eles caminharam de uma maneira fantástica. A escola se repensou, os alunos se repensaram, a comunidade se transformou. É este movimento que nós precisamos. Quando a gente fala de projeto integrador, a gente está falando disso. E isso não está acontecendo só no Brasil. Aliás, nós estamos até um pouquinho mais lentos, a gente é mais cuidadoso, a gente avalia mais, a gente tende a demorar um pouquinho mais para mudar, porque nós trazemos uma tradição muito forte das universidades, que tem uma outra visão e um outro papel. Mas os países, de uma forma geral, estão fazendo isso. Na Espanha, o País Basco montou um centro de formação de professores que funciona assim o tempo todo. O professor faz um projeto e aí desenvolve com as empresas locais, com as associações, sindicatos, com a comunidade. O professor se requalifica nisso e volta para a escola para tocar aquele projeto. A Austrália está revendo agora todos os seus procedimentos, todos os procedimentos escolares e os procedimentos de certificação. Então, essa transformação não acontece só aqui, ela acontece no mundo inteiro, né? Excelência para todos significa a gente precisa ter uma escola boa, que seja para todos, e não apenas para aqueles alunos, aqueles menininhos que saíram do nível médio, que saíram do fundamental, que pensam em o que eu vou fazer da minha vida. É todo um projeto de vida, como você muito bem definiu, que é preciso ser construído. Não é uma coisa por acaso. É preciso desenvolver um método, é preciso desenvolver um processo. E o pessoal do Canadá deu conta, o pessoal da Austrália está dando conta. Aqui no Brasil a gente tem boas experiências, tem experiências muito boas de escolas e pessoas que se transformaram a partir dessa visão. Muito bom. Eu vou contar até uma experiência minha, né, que eu era secretário de um estado e tive a oportunidade de fazer um projeto de intercâmbio com o Canadá Internacional de Estudantes, né? E os estudantes passavam 5, 6 meses no Canadá, fazendo ensino médio, e retornavam. E no retorno, eu conversando com um grupo de estudantes, eu falei assim, como foi lá no Canadá? E aí uma estudante falou assim, olha, eu tive muita dificuldade em matemática. E eu logo pensei, lá vem a falta de proficiência nossa em matemática, né? Eu falei assim, me conta, foi a dificuldade dos assuntos que você não tinha base, né? Ela falou, não foi isso. Foi o jeito da aula, né? E aí eu falei assim, mas então me explica melhor isso daí.
Ela falou assim, é que o ensino da matemática lá não é como a gente vê aqui no quadro, as formas. Eu ia, por exemplo, ter uma aula de maquiagem, né, na área de beleza lá, e eu tinha que fazer uma mistura, e eu tinha que misturar uma quantidade de um líquido aqui com outro líquido, e eu fazia, eu aprendia matemática assim, eu tive muita dificuldade. Né? Por quê? Porque tinha que relacionar a matemática com a vida. Né? Então, o que você falou, que iniciou um projeto, de projeto integrador, é o que a aluna nossa realmente comparou isso daí. Né? Eu estudava matemática com uma disciplina fragmentada, e aí o meu primeiro choque lá foi estudar matemática integrada. Né? Então essa foi a dificuldade. Então é muito interessante. Porque quem se forma, né? Por exemplo, eu quando fiz o meu curso superior, quando fiz o curso técnico, o maior medo é a gente sair para o mundo do trabalho e a gente acha que não sabe, né, pegar o conhecimento que a gente teve, juntar e fazer alguma coisa relevante no trabalho. A gente acha que vai passar vergonha, a gente acha que não vai conseguir. Então, quando a gente tem esses projetos integradores e eles têm autenticidade, né, com a realidade, né, eles são reais, né? Então, quando a gente tem esses projetos integradores, a própria escola vira um laboratório para a gente. E como o mundo está mudando rapidamente, ela vira um ponto de transformação para a própria realidade. Não é? Porque nesse laboratório podem ter ideias novas que sejam já incorporadas para a própria realidade. E o melhor incorporador para isso é o próprio aluno que participou do projeto quando ele se formar. Então a integração ela é muito positiva. Eu acho que do relato aí da escola, professor Conciano, apareceu muito o trabalho colaborativo, apareceu muito aí a questão de os nossos professores dos institutos federais, quando foram para a Finlândia e retornaram, eles falavam muito, né, que o local, o ponto em que se aprende mais é quando se ensina, né, ou quando se cria, quando você manipula o conhecimento. E que numa sala de aula, se eu tenho alunos com conhecimento heterogêneo, eu posso dar a oportunidade desse aluno que está mais à frente do conhecimento, ele num trabalho de equipe, ele ensinar ao aluno que está no nível de conhecimento mais baixo. Ele vai ensinar como se fosse uma segunda oportunidade, com a linguagem diferente do professor. Ele vai, então para esse aluno aqui que está no nível mais baixo, é como se é outra visão de explicar o mesmo assunto, porque já é na linguagem deles mesmo, na linguagem juvenil. E então esse aluno que está mais baixo aqui, ele vai ter mais oportunidade de crescer no assunto e também crescer na colaboração. E esse que já, digamos assim, já aprendeu, né, entre aspas, já está bem, ele vai poder ensinar e aí ele vai poder aprender de verdade, porque ele vai estar juntando a teoria com a prática na hora que ele tiver. Então isso caracteriza o trabalho colaborativo. Eu gostei muito desse exemplo e ó, gente, nós não combinamos nada aqui, né? Eu vim aqui visitar o professor Wilson Conciani e nós falamos, olha, Conciani, nós temos uma boa oportunidade, né? A gente já trabalhou junto há muito tempo, conversa aí pelas redes sociais, mas fazia tempo que a gente nem se encontrava, né? Então a gente tem uma boa oportunidade aí da gente registrar alguns aprendizados que a gente teve aí nos últimos anos da nossa vida, cada um na sua atividade, cada um no seu lado. Então é um certo jeito de fazer uma integração também do nosso conhecimento aqui. Então esse exemplo achei muito interessante, porque o professor Conciani contou um problema de não atendimento da escola à necessidade do aluno. Então a escola escutou os estudantes e os estudantes queriam aprender, né? Então o estudante estava com sono, o estudante não conseguia se concentrar, em termos assim bonitos, né? Fazem metodologias ativas, né?
se fala metodologias ativas. É o estudante que fala assim, eu não quero mais ser passivo, eu estou com sono, né? Eu quero exercitar, eu quero aprender já, eu quero ficar ativo, eu quero ficar animado. A gente quer botar a mão na massa. E eles encontraram o próprio problema para o qual poderia buscar a solução com o conhecimento que estava estudando na escola. Então, esse problema real transformou os estudantes, mas transformou os professores, porque todo profissional quer fazer o melhor trabalho. Não existe um engenheiro, um médico, um professor que não queira fazer o seu melhor exercício da profissão. Então isso transformou os professores, porque o professor também tem um conhecimento fragmentado aqui. Eu lembro quando a gente falava de contextualização, o professor de matemática, né, ele fala assim, mas como que eu vou contextualizar? Se eu não tenho, eu tenho um curso técnico em informática, eu tenho um curso técnico em turismo, é muita coisa diferente. Então, como contextualizar? Na integração, né? Esse exemplo mostra isso. É o professor da outra área trabalhando junto com o professor de cá no mesmo projeto integrador, ele ajuda a contextualizar. Então, transformou os professores, transformou a escola e transformou a comunidade. Então, isso é um ponto de transformação. E com certeza, os estudantes vão pegar alguns desses professores e vão colocar na lista dos melhores professores da vida dele. E sabe qual é a maior alegria de um professor? Eu sei que é a sua, eu sei que é a minha, e eu sei que é a de um professor. É você encontrar o seu estudante anos depois, quando você nem lembra mais dele, ele que bate na sua, né? Ele bate assim e fala assim, você foi meu professor. Aí como é teu nome? Tá. Olha, eu mudei minha vida, né, por causa daquela aula, naquele tal. Aí, ou seja, você entrou na lista de melhores professores daquele estudante. Então, esse é o melhor resultado de um professor. E, aliás, né? eu acho que uma coisa muito bacana nesse negócio de quem é melhor professor é que todo professor é o melhor professor para alguém. Todo professor, ele para alguém significa alguma coisa. Então, aquele projeto que ele tocou, que ele fez, que sensibilizou, que envolveu de verdade alguém, que partiu das necessidades de alguém, para aquele projeto, para aquele estudante, ele é o melhor professor e ele impactou a vida do sujeito para sempre. Então, o melhor professor são todos os professores que de fato querem mudança na vida dos seus estudantes. Exatamente. Isso se propaga. Exato. Eu estava conversando com um amigo lá em João Pessoa sobre o melhor professor e falando sobre um professor, né? E o melhor professor, quando ocorre isso que ocorreu nessa escola do Canadá, ocorreu um movimento de geração de melhores professores em alta escala, isso influencia toda a escola, porque quem observa aquilo dali aprende. Então, desse colega que a gente estava conversando, relataram transformações merendeiras da escola, né? Porque aquele professor entusiasmado quando saía e ia lá lanchar, né, lá com as merendeiras, ele tinha até pelo ambiente da escola, pelo reconhecimento dos alunos, ele tinha uma certa autoridade com as merendeiras no sentido que elas escutavam ele e ele conversava com elas, e nessa conversa ele ensinava a elas, mesmo sem ele ser professor de disciplina delas. Ele entrou na lista de melhor professor de alguma delas. Interagiu com as pessoas. Essa interação é que é uma coisa importante, né? Você estava falando de metodologias ativas. Há uns anos atrás o pessoal falava muito de métodos interativos, mas na verdade é interação entre pessoas e não de um objeto com o aluno. Mas é como as pessoas interagem, como os colegas interagem, como o professor interage com a matéria. Isso é muito interessante, isso é transformador. A mudança acontece a partir das pessoas e não a partir das coisas. Me conta, Conciane, para a nossa turma aí, a tua experiência naquele projeto, um projeto que está mais distante, né? Que era aquele projeto em que, junto com uma comunidade, você fazia com eles um curso de... Eles se formavam auxiliares de eletricidade, de pedreiro. Era um grande projeto integrador. Conta essa história aí pra gente. Esse projeto, Alex, nasceu das demandas de pessoas que não têm casa, né? A gente tem um conjunto na nossa sociedade muito grande de pessoas que não têm casa. E
do outro lado, a gente tem um conjunto de pessoas com um alto conhecimento tecnológico, uma capacidade científica e tecnológica muito grande. Mas esses dois grupos não se encontram. E de repente, então, vem o aluno e diz assim, professor, mas eu não tenho onde morar. Eu fico dentro, eu ficar estudando isso aqui tudo. Então a gente se sensibilizou com aquilo, começou a conversar, e a gente fez um projeto. Qual era o projeto? Que nós iríamos construir em mutirão uma casa. A partir deste mutirão, em que os estudantes todos participaram, em que a comunidade se envolveu, a família dos estudantes, seus vizinhos, a gente desenvolveu um outro projeto um pouco maior. Nós fizemos mais ou menos 60 casas, com 60 famílias. Os nossos estudantes dos cursos técnicos de edificações, eles foram para lá ensinar aquelas pessoas a construírem suas casas. Nós, professores, junto com os alunos, nos laboratórios, a gente testava as tecnologias. Agora vamos testar isso na prática, vamos testar isso numa escala de campo. E a gente foi, os alunos ministravam os cursos sob nossa supervisão, desenvolvendo o seu papel, desenvolvendo a sua liderança, a sua capacidade de comunicação. Aquelas pessoas que estavam lá sem casa, também por dificuldades econômicas, por baixa escolaridade, por não ter uma formação profissional, se integraram ao projeto e num período de 6 meses a gente fez 60 casas. Cada um daqueles moradores recebeu uma certificação, porque quando a gente fez os alicerces, todo mundo fazia alicerce. Quando a gente fez parede, todo mundo fazia parede. Instalação elétrica, todo mundo fazia. Então no final todo mundo recebeu o certificado de pedreiro, encanador, eletricista, pintor. Os nossos estudantes desenvolveram uma capacidade de liderança, de coordenação, que permitiu que eles entrassem em qualquer obra, de qualquer escala, sem medo, com cuidados da segurança, com cuidados da higiene, com cuidados tecnológicos, com domínio. Resolveu o seu problema de moradia. E mais, muito mais de 100 pessoas capacitadas tecnicamente, que tiveram uma evolução social, uma evolução financeira, que devia ser o papel de todas as escolas, né? Porque a partir daquele conhecimento as pessoas começavam a enxergar coisas que eles não enxergavam. Eu assentei um vaso sanitário, mas que diferença faz ter um vaso sanitário em casa? Quais são os cuidados de higiene? Quais são os cuidados de funcionamento? E isso, Alessio, não está no currículo, não está escrito lá no conteúdo da gente. Então as pessoas começaram a enxergar a sua vida, começaram a evoluir a partir do conhecimento, não um conhecimento que a gente põe no quadro negro, como você dizia, mas um conhecimento construído a partir da necessidade, a partir do dia a dia, da pequena enfermidade que o sujeito apresentava, que não sabia por que tinha aquela coceira, que não sabia por que tinha aquele prurido, e aí eles vão se transformando, estudantes, professores, comunidade. Um problema concreto resolvido da casa, não, um problema muito maior resolvido. A transformação de uma sociedade, a transformação de uma comunidade, de uma cidadezinha que passa a ter seu problema de moradia resolvido, mas que passa a ter profissionais que podem atuar nas reformas, nas construções, que sabem pintar com qualidade, que sabem fazer instalação elétrica segura, sem botar ninguém o risco de incêndio. Essa mudança é papel da escola. Essa mudança, ela é papel nosso. Esses professores que atuaram nesse projeto foram marcados, eles voltaram para a escola transformados. A sua aula nunca mais foi a mesma. Aqueles estudantes saíram daquela vivência transformados, eles foram para empresas, eles foram para outros cursos, alguns nem são técnicos mais em edificações, eles foram fazer medicina, foram fazer direito, outros foram fazer eletrotécnica, enfim. Cada um escolheu o seu rumo, que afinal de contas, como você bem coloca, projeto de vida é projeto de vida, os meios é que nós vamos construindo. A transformação é que foi a chave. E aquela sociedade, aquela comunidade sai de uma situação de miséria para uma situação de conforto. Por quanto tempo? Até a próxima transformação. E eu queria situar aqui que esse projeto, em que ano foi esse projeto? 98, 99, por aí, final dos anos 90. Então foi um projeto na rede federal, né, nas escolas técnicas federais, no final dos anos 90. Era uma crise, não era? Uma crise de recurso. Era uma crise, eu lembro que essa época eu era professor na Escola Técnica Federal da Paraíba, e eu lembro do dia que de noite eu tinha ido dar aula lá e faltou energia, sabe? Apagou a energia e ficou, aí não teve aula, né? No outro dia de manhã estava lá a curiosidade, né? Por que faltou energia? Não faltou energia, aliás, faltou energia porque tinha havido
privatização da companhia elétrica, né? E ela não passava mais a mão na cabeça. E a escola técnica não tinha dinheiro para pagar a conta de energia elétrica. Para ter uma ideia da crise, mas nesse mesmo período, o professor Wilson Conciani estava em Mato Grosso, na Escola Técnica Federal do Mato Grosso, e em que pese está com uma crise nos laboratórios lá dentro da Escola Técnica Federal do Mato Grosso, que levava as escolas para uma zona de desconforto, em que o professor chegava, como eu cheguei várias vezes, porque eu andava com a minha maletinha, eu andava com o meu ferro de solda, eu comprei os multímetros, que não eram caros, eu comprava os resistores, eu tinha minha chave de fenda, eu tinha tudo. Por quê? Porque eu não queria passar vergonha na frente dos alunos. Sabe? Chegar num laboratório e não ter como fazer, e ficar dando desculpa e tal. Então eu preferia comprar, levar lá na maletinha e dar aula. Então assim, era uma zona de desconforto muito grande. E quando a gente está na zona de desconforto, às vezes a gente acha soluções. Então, eu fico imaginando que na Escola Técnica Federal tinha dificuldade de laboratório, tinha dificuldade de formação de professores. E aí, o que os professores fizeram? Os professores tinham conhecimento, os professores estavam na sua vida profissional, ninguém quer ficar estagnado. Não é porque houve uma estagnação, não é, no desenvolvimento das escolas que o professor, né, que é uma pessoa, que é um ser humano que estudou, que quer avançar, quer ficar estagnado, o que eles fizeram? Arrumaram um laboratório, né? Um laboratório na vida, né? Então foi só olhar para fora da escola, verificar um bairro, né, em que as pessoas estavam também totalmente fora da zona de conforto, sem casa, sem moradia, sem educação, e eles, no curso de edificações, tinham um conhecimento específico para tratar disso daí. Então é o melhor laboratório. Então, organizou os alunos, houve uma motivação, houve um engajamento. São as coisas do bem-estar. Emoções positivas, relacionamento positivo, engajamento. Né? Tinha um propósito de fazer uma educação autêntica, com aprendizagem, de fazer uma transformação social e correram atrás. Fizeram esse projeto e virou uma referência. Aqui há de se acrescentar uma palavra proibida: pesquisa. Esse projeto aconteceu porque havia pesquisa, mas como sustentar pesquisa num cenário de crise? E que pesquisa era essa? Bom, haviam grandes empresas multinacionais que queriam desenvolver tecnologias que pudessem servir às habitações de baixo custo, moradias populares. E eles não tinham como fazer isso. Então eles passavam o recurso para a gente em materiais, em estagiários, essas coisas, para a gente poder manter o projeto. Empresas locais que queriam se apropriar daquela tecnologia para que eles pudessem aplicar nas suas obras, também deram suporte. Interessante, porque aí é um outro lado que eu nem tinha falado, que é desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia. Desenvolvimento tecnológico, porque a gente testou lá um conjunto de tecnologias bastante robusto, e transferência, porque as empresas que deram suporte, elas se apropriaram daquelas tecnologias e passaram a usar na obra, no dia a dia, nas suas construções, nos seus produtos, no caso das empresas que forneciam produtos. Esta é uma outra visão que a gente precisa trazer para dentro da educação, que a gente tem esquecido. Assim. É preciso gerar conhecimento e não apenas acumular conhecimento. Porque às vezes a gente pensa assim, não, porque os alunos têm que aprender a mexer com esse programa de computador ou com aquele outro programa de computador, porque esse é o programa. Sim, mas amanhã vai ter um programa que a gente não sabe. E por que nós não podemos desenvolver um programa que resolva o problema nosso, o problema dessa comunidade? Então, a pesquisa aplicada, a pesquisa que resolve o problema do dia a dia, é uma coisa importante para a educação, sobretudo para a educação profissional. Gera em mim a capacidade de resolver problema e gera para a minha comunidade a solução de um problema bem aqui pertinho de nós. Você em outras épocas já me falou desse projeto. Eu lembrei que vocês iam na comunidade, viam os restos, né, o lixo. Isso. E tal, e a partir daí faziam um projeto de pesquisa para transformar aquilo nos tijolos ou em outros insumos aí para ser usado na construção das casas. E aí depois, depois para automatizar ou otimizar
a transformação em tijolos, vocês fizeram uma maquininha, Isso. né? Conta um pouquinho disso aí também. De fato, novamente, a gente parte de um problema. Entulho, que tem um nome bonito tecnicamente, resíduo da construção civil, está espalhado para a cidade toda. Todo mundo faz uma reforma e não sabe o que fazer com entulho, aí o sujeito vai e joga no terreno baldio, um problema grave do ponto de vista sanitário. Do ponto de vista da empresa que constrói, é um outro problema, porque ela está botando dinheiro para fora, ela tem que pagar o transporte, ela tem que depositar isso num lugar seguro, e ela está jogando fora o material. Então, duas empresas nos procuraram e disseram assim, olha, vocês fazem esse negócio aí com esse lixo, esse negócio aí tá muito pequeno, a gente queria que vocês dessem escala para isso. E aí os caras financiaram alguns materiais para que a gente pudesse desenvolver uma técnica de uso apropriado daquilo. Porque o que a gente fazia era em escala de laboratório e fazia com recursos dos professores, dos alunos. Então, tirar esse entulho da cidade foi um benefício muito grande para a sociedade. Ao mesmo tempo, desenvolver a técnica apropriada para usar isso foi um outro. Agora, bota isso em escala real, de maneira que a empresa que está jogando fora não jogue mais fora, que a empresa que está perdendo com isso não perca mais. E aí a gente desenvolveu uma maquininha simples, que possa triturar, classificar e reaproveitar aquele entulho agora como argamassa, como bloco de concreto, agora como piso, enfim, dar destino para aquilo que era lixo. Um projeto do ponto de vista de sustentabilidade fantástico, um projeto do ponto de vista de desenvolvimento local muito bom e de saúde, porque não se joga mais entulho em qualquer lugar. Essas coisas, como você bem coloca, conversar com a comunidade, sensibilidade e ver. A cada momento é um momento. O conhecimento que a gente tem, ele se transforma. Se a gente parar e ficar esperando ali, não vai para frente. Mas olhar para fora, ver as demandas, nos permite mudar, transformar. Transformou de novo a vida das pessoas, transformou a vida da escola, transformou a vida de toda uma comunidade que, nesses tempos de dengue, chikungunya, zika, parou de ter criador de mosquito. Muito bom. Tá vendo, gente? É um exemplo aí. Nós começamos a conversar no projeto integrador sobre um excelente projeto lá no Canadá, né, que transformou a escola, que transformou a comunidade. Mas aqui nós conversamos sobre um excelente projeto da rede federal, né, feito numa década muito difícil para a rede federal em termos de recursos, muito mais difícil do que é hoje. Muito mais difícil do que é hoje. Então a gente espera que isso seja um estímulo aí para vocês que estão nos escutando, né, nos vendo aí, e que é possível a gente utilizar o nosso maior ativo, que é a nossa sociedade, que é o que nós temos, e o nosso conhecimento, né, e a capacidade de trabalhar com um propósito, trabalhar mobilizado. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é uma grande mensagem aí desse nosso vídeo de hoje, não é isso? Quero dar uma mensagem aí para os professores, não só os professores da rede federal, dos institutos federais também não, os professores da rede estadual também, que eles gostam muito também da educação profissional. Eu acho que vou além, Alex. Para os professores, para os educadores, para todos aqueles que se colocam dentro das escolas, sejam escolas de ensino fundamental, médio, profissional, superior, qual é a demanda? Onde dói? Nós vamos construir uma nova educação, a partir daí nós vamos construir soluções para esse mundo de agora, porque o mundo de agora está evoluindo muito rápido. Imagina se nós, que já estamos com um pouco mais de 20 anos, continuássemos a pensar como a gente pensava quando tinha 10. Né? Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ver e evoluir. E isso vale para todos os nossos colegas, vale para todos os educadores que estão na escola, seja na posição de porteiro, merendeiro, professor, é sempre preciso olhar qual é a necessidade. A partir da necessidade a gente constrói e transforma. A transformação só acontece a partir de necessidade. Ok, professor Cassiano. Alessio, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Gostei muito. Esse é o ponto de transformação, se faz com a melhor educação, com os melhores professores, com as demandas da sociedade. Um grande abraço, até o próximo Transformação em Pauta.